Amém. Vamos começar, irmãos? Mais magro, né? 8 horas. 20 horas, né? Paz do Senhor, irmãos, a todos. Estão presentes aí. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui novamente. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. 7, 4, meio. Vou esperar um pouquinho para encontrarem aí, tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3. Isso. Não sei, já estou aqui. Capítulo 3. Então vamos ler. Nós vamos ler do versos 22 a 24. Então, Lamentações 3, 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém, igreja? Eu quero ler de novo a parte B do verso 23. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a fidelidade de Deus é grande. Eu posso decepcionar as pessoas, mas Deus não decepciona. Eu posso falhar com as pessoas, mas Deus não falha. Eu posso desiludir as pessoas, mas Deus não. Eu posso não cumprir nada com as pessoas, mas Deus cumpre tudo, irmãos. E Deus está falando com cada um, meu irmão. E creio no Senhor. Por isso que ele fala, novas são cada manhã. Novas o quê? As misericórdias do Senhor. Que possamos ter isso nos nossos corações. Amém, igreja? Vamos orar para dar início? Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a cada um no seu lar agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, cremos, Senhor, na Tua majestade, Senhor, cremos, Senhor, que o Senhor agora, nesse instante, está na casa de cada um, ó Pai. Cremos no Teu poder, na Tua graça maravilhosa, Senhor. E cremos na Tua perfeita fidelidade, ó Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, ó Pai. Entregamos, Senhor, cada momento desse culto agora nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor possa falar conosco aqui nesta noite, Senhor. O Senhor possa nos abençoar, Senhor. O Senhor possa guardar nossas vidas, ó Pai. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quem vai fazer o louvor aí? Irmão Mari? Ou Eliseu? Eliseu. Eliseu? Ele está com o microfone fechado lá. Bora lá. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me.
usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é mais minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu amor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti por onde eu andar. E usa-me, usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés, são teu, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. E usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Uma graça me basta. Quem vai cantar isso?
Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Deixa eu esperar. Bom, enquanto vai acertando até lá, acertou. Boa. Amém. Vamos abrir a palavra em Mateus 14, irmãos. Mateus 14. Mateus 14. Nós vamos ler do verso 22 ao 33. Uma passagem famosa, né? Muitos conhecem. Quer dizer, acredito que a maioria. É bem famosa. Acharam? Deixa eu ver. Só assim, ó. Então, Mateus 14, verso 22 em diante, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Porque essa é uma tremenda passagem, né? Jesus, ele não tem tempo para descansar, nem para comer. Sua atividade é intensa. Jesus não para, irmãos. Diz a palavra de Deus, acredito que registra mais, acho que são 41 registros de cura de Jesus. Mas tem uma passagem em Mateus que diz que levavam para ele todos os dias pessoas. Ele curava todos, só não estão registradas as outras. Uma multidão de pessoas busca cada dia o socorro com Jesus. Os doentes encontram o que em Jesus, irmão? Esperança de cura. Jesus atende a todos. As crianças ele abençoa, as mulheres ele valoriza, aos possessos ele liberta, aos caídos ele levanta e aos tristes ele consola. Todos Jesus atende. E não bastasse tudo isso, irmão, se nós olhássemos um pouquinho antes no capítulo, Jesus recebe a notícia da violenta morte de seu primo João Batista. Os discípulos já estavam cansados, agora estavam também abalados e tristes. Jesus toma a decisão, era hora de tirar um descanso. Ele programa sair para um lugar deserto. Mas quando chegaram ao local, já havia uma multidão esperando a sua chegada. Jesus, sem pensar, começa a atendê-los e depois os alimenta. Jesus não despreza ninguém, meu irmão. Quando tudo acabou, Jesus os ordenou a entrar no barco e a voltar para casa. O mínimo que os discípulos esperavam agora era uma viagem o quê? Tranquila de volta para casa. Mas é aqui que começa uma história cheia de medo e lições de vida, irmãos. Que possamos abrir os nossos corações agora, irmãos. Aqueles discípulos, depois de testemunharem o milagre da multiplicação dos pães, enfrentaram uma terrível tempestade. Muitos de nós enfrentamos situações da vida que nos deixam cheios de perguntas. Existem questionamentos para os quais não temos respostas. Existem situações em nossas vidas difíceis de entender. E este texto nos mostra algumas coisas delas. A primeira situação, irmãos, que muitos perguntam é assim: eu estou fazendo o que Jesus manda e mesmo assim enfrentamos uma tempestade pela frente. Nós vemos agora em Mateus, do verso 22 ao 24. Quer dizer, irmãos, que Jesus não pediu, não sugeriu para os discípulos passarem para o outro lado do mar. Jesus ordenou. Os discípulos não tiveram opção de escolha.
O mínimo que eles esperavam é que teriam o quê? Uma viagem tranquila. Mas mesmo obedecendo a Jesus, eles são pegos por uma tempestade terrível. Como entender isso? Por que Deus permite tempestade na vida daqueles que estão cumprindo a sua vontade? É mais fácil pensar que obediência sempre tem recompensa imediata. Mas como conciliar a vontade de Deus com a crise que se instala em nossa vida? Os que pregam a teoria da prosperidade não conseguem responder essas perguntas. Segundo eles, quem crê em Deus e obedece a sua palavra, não ficam doentes, nem sofrem na pobreza. Eles afirmam que os problemas da vida nos atingem como resultado de nossa incredulidade ou de nossa desobediência. Já conheci muitas pessoas assim, meu irmão, que se vê alguém com dificuldade de falar, está em pecado. A diferença entre um crente e um ímpio não são baseadas nas circunstâncias de nossas vidas. O crente sofre os mesmos problemas que um não crente. Ele fica doente, ele fica desempregado, ele fica enlutado. A diferença entre um e o outro não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Jesus afirma no término do Sermão da Montanha que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que ouvem e obedecem às suas palavras e aqueles que ouvem e desobedecem. A diferença entre essas pessoas não são os fatos circunstanciais do dia a dia, meu irmão, mas o fundamento sobre o qual edificamos as nossas casas. Um edifica a sua casa sobre a rocha e o outro edifica sobre a areia. O sol e a chuva vêm para todos. A grande diferença é onde estamos alicerçados. As grandes lições da vida nós não aprendemos em dia de festa. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo. O próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu, diz lá em Hebreus. As tempestades não aparecem em nossas vidas para nos destruir, mas para nos preparar, para nos exercitar e nos deixar mais firmes. É nessas horas que nos aproximamos mais de Deus, irmãos. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para a cidade de Listra. Está lá em Atos, irmãos. Ao chegarem lá, Paulo foi apedrejado, foi arrastado pela cidade como morto. Como entender isso? Ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo não estava no campo missionário fazendo turismo, irmãos. Paulo estava fazendo o que Deus mandou no lugar onde Deus mandou, na hora que Deus mandou. Mas nem por isso Paulo entrou em crise. Atenção, meus irmãos. Os problemas da vida não são evidências da ausência de Deus. Deus está presente de olho em tudo. Paulo está pronto para a segunda viagem missionária. E sabe para o que Paulo quer fazer? Ir para a Ásia. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Manda ele ir para a Europa, mais precisamente para Roma. Em Roma, Paulo é preso, é surrado, colocado no tronco, é maltratado, ele é preso com Silas. Agora você pode estar perguntando, onde está Deus na vida de Paulo? Se Deus é amor, por que permite sofrer? Se eles estão obedecendo à vontade do Senhor, por que tanta aflição? Como conciliar a ordem de Deus com as circunstâncias adversas da vida? Paulo está preso em Jerusalém, irmãos, e o Senhor comparece diante dele e diz assim, ó, está lá em Atos 23, 11. Paulo, tem ânimo, porque de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. Mas durante a viagem houve muitas tribulações, inclusive naufrágio. Mas se era da vontade de Deus, por que isso aconteceu, irmãos? Esta pode ser a sua pergunta agora. Esta pode ser a dúvida da sua vida agora. Por que coisas ruins acontecem na minha vida? Você obedece a Deus, você anda com Deus, é fiel com Deus, mas vem enfrentando dificuldades na vida. Há doença na família, há desemprego, há conflitos. Outra situação, meu irmão, nossas necessidades urgentes e a demora de Deus. Ou melhor, às vezes achamos que Deus demora nas nossas necessidades. Os discípulos passaram horas de desespero, irmãos.
Nesse momento de desespero, eles esperavam quem? A presença de Jesus no momento que começou o desespero. Mas, pelo contrário, o problema se agravava cada vez mais. E esse é um grande problema em nossas vidas, irmão. A demora de Deus. Se Ele nos ama, por que demora a vir em nosso socorro, muitas vezes? É interessante observar, irmãos, outra passagem em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Jesus não chegou atrasado ao lar de Betânia lá, deles, quando Lázaro morreu, irmãos. A enfermidade de Lázaro não foi pela morte, mas para a glória de Deus. A glória de uma ressurreição é maior que de uma cura na visão dos homens. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de uma pessoa que acabou de morrer. Jesus não chegou atrasado ao mar da Galileia. Ele sempre chega na hora certa, irmãos. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, não perca a fé. Eu não sei o seu problema hoje, mas fique em paz. Jesus chega na hora certa. Outra situação que as pessoas veem é conciliar o desespero e o silêncio de Deus. Aqueles discípulos já haviam enfrentado outra tempestade no mar. Inclusive, foi motivo da semana passada que a irmã Cristiane pregou. Mas Jesus estava com eles. Eles clamaram e o mestre prontamente os socorreu. Mas agora eles estão sozinhos. O mar está bravo. O pavor começa a tomar conta do coração deles. O medo. Eles gritam por socorro, mas só escutam o barulho da tempestade. Oram, mas só encontram o silêncio como resposta. Você certamente já viveu a experiência, irmãos, de passar por uma tempestade na vida e orar e só escutar o silêncio de Deus. Você ora, ora, ora. E às vezes você acha que não acontece nada. Um dos grandes dilemas da vida cristã é o silêncio de Deus. Muitas vezes o Deus que fala poderosamente fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, irmãos, aparecem as dúvidas em nossas cabeças. Sabe, irmãos, Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos lá no mar da Galileia. Sabe onde Jesus estava? Ele estava no monte orando, intercedendo por eles. Hoje Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Creiam nisso. Mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele está intercedendo em nosso favor junto ao Pai e isso nos basta. Mas fica ainda uma pergunta. Por que Jesus nos manda caminhar na direção da tempestade? Irmãos, Jesus sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é onisciente, tudo está sob seu controle. Mas por que Jesus mandou os discípulos para o mar? Primeiro, irmãos, porque Ele queria poupá-los de uma grande tentação. Prestem muita atenção, irmãos. A multidão, quando viu o milagre da multiplicação dos pães e os peixinhos no deserto, queriam proclamar Jesus como rei. Os judeus viviam uma situação social de muita dificuldade, a pobreza estava em toda parte, aquele era um tempo de crise. E tudo que eles queriam era um Messias operador de milagres. Por isso, quando viram fazer o milagre na multiplicação dos pães, queriam fazer dele o quê? Um rei. A proposta era que Jesus fosse um Messias apenas das causas sociais, o Deus da panela cheia, e não o Messias do Calvário. Jesus não queria que seus discípulos fossem participantes desse movimento, dessa visão pequena. Mais tarde, quando Pedro persistiu nessa proposta, tentando afastar Jesus da cruz, ele o repreendeu com firmeza e disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus chamou de satânica esta visão de um evangelho sem cruz, irmãos. Jesus mandou seus discípulos para o mar para afastar os discípulos da tentação satânica de um evangelho sem cruz. Irmãos, ainda hoje existem muitas pessoas que só querem um Jesus para atender suas necessidades e se esquecem de que Jesus, ele veio para nos salvar. Ainda que pode, por algum tempo, pode até atender as nossas necessidades, não. Mas Jesus, ele é o nosso Salvador. Mas fica a pergunta ainda, por que Jesus mandou os discípulos para o mar? Mais um motivo, irmãos. Porque Jesus já sabia do perigo.
e queria estar na presença do Pai em oração pelos discípulos. Há 3 coisas dignas da gente olhar aqui agora, irmãos, nessa atitude de Jesus. A primeira, Jesus ora num dia de cansaço e abatimento. Jesus estava cansado, mas Jesus foi orar. Quantas vezes, irmãos, nós desistimos? Jesus ora longe dos holofotes. Jesus ora nos momentos críticos. Ele está intercedendo por nós e cuidando de nós, irmãos. Creiam disso. As tempestades são imprevisíveis e muitas vezes inevitáveis. Não tem o que fazer. Elas chegam de surpresa e sempre trazem na bagagem outros problemas. Nunca vem um problema sozinho. Os problemas são como as ondas do mar. Vêm e voltam. Vêm e voltam. Agora, quando você está nocauteado, sem esperança, derrubado, Jesus se manifesta em sua vida. E daqui, irmãos, nós podemos tirar 3 lições agora. A primeira lição, irmãos, é que Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da crise. Sempre. Jesus não chegou atrasado ao Mar da Galileia. O seu socorro veio em hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade, irmãos. Levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus fala assim, Jesus Cristo, que ele não nos tira do mundo, mas ele nos guarda do mal. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, que Jesus vem ao nosso encontro, ainda que na 4ª vigília da noite. As vigílias, eram 4 vigílias, irmão. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Então, era das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Muitas vezes nós queremos desistir, mas quando tudo parece perdido, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise, à nossa ansiedade. Ele sempre vem ao nosso encontro, ainda que seja na 4ª vigília. O Senhor deixou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. O Senhor permitiu que Sadraque, Mesaque, Abidnego fossem atirados na fornalha, irmãos. Mas, ao seu tempo, Deus trouxe o livramento. A terceira lição e última, irmãos, que nós podemos aprender aqui, é que Jesus vem caminhando sobre as ondas. Este fato é maravilhoso, irmãos. Primeiro, porque Jesus nem sempre usa os meios convencionais. Às vezes nós esperamos que Jesus faça algo de uma maneira, mas Jesus tem os métodos dele, irmão. Os discípulos pensaram que Jesus viria num barquinho, aí eles pensaram que era um fantasma, eles esperavam talvez um transatlântico salvar eles, mas Jesus aparece em nossas vidas de maneira inesperada. Abra os olhos, abra o coração, irmão. Aprenda a conviver com o extraordinário. É assim que Jesus faz. Outro ponto, Jesus mostra sua autoridade e poder naquilo que aflige seus filhos. Jesus é maior que nossos problemas. E mais uma coisa, Jesus faz a tempestade o seu caminho, irmãos, porque Jesus é soberano sobre tudo. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós, irmãos. Diz lá em Naum 1:3b, fala assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O que Jesus faz quando aparecem as tempestades nas nossas vidas, irmãos? Primeiro, irmãos, ele traz paz no coração. É tremendo perceber que a primeira palavra de Jesus não foi para repreender a fúria do mar, do vento, nem para acalmar o mar, irmãos. O primeiro ato de Jesus foi para os discípulos. Fala assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Primeiro, irmãos, antes de acalmar a tempestade, Jesus traz a paz no coração das pessoas. Depois, dá para trabalhar o problema. Não adianta resolver as circunstâncias externas se não há paz interna no coração, meu irmão. Nós precisamos primeiro aprender a resolver o problema interno nosso. A paz que Jesus oferece não é cessação de problemas. A paz que Jesus oferece não é ausência de dificuldade. A verdadeira paz é Jesus. Basta nos saber que Jesus está presente.
ainda que o mar continue agitado, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meu irmão, Jesus está falando para você hoje, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Talvez você esteja vivendo a dura realidade de um luto, a dura realidade do desemprego, do lar destruído. Tenha bom ânimo. Jesus está com você. E mais um ponto, irmãos. Jesus levanta o caído. Pedro olhou para Jesus e se fortaleceu. Pedro, sob a palavra de Jesus, caminhou sobre o mar, experimentou o extraordinário. Agora, de repente, irmão, Pedro tirou os olhos de Jesus e, dominado pelo medo, começou a afundar. Irmãos, primeiro uma nota aqui. É digno de ressaltar a fé de Pedro. Não pense que Pedro... Por que Pedro foi andar no mar? Porque Jesus falou, pode vir. Se Jesus falou, pode ir, meu irmão, vai! Experimenta o extraordinário. Pedro experimentou, mas a palavra diz que Pedro está andando e aí ele sente o vento. Aí ele começa a afundar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós nos distraímos com as coisas do mundo, com o pavor que está aí fora, e tiramos nossos olhos de Jesus. Aí nós começamos a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Por isso que depois Jesus fala para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Pedro, irmãos, tem que dar um voto para Pedro aqui. Nós não triunfamos nas dificuldades da vida pela força, irmão, mas pela fé. Talvez seja essa a sua situação hoje, meu irmão. Você está fraquejando na fé, está tirando os olhos de Jesus e pondo a sua confiança no mundo. E outra coisa, irmão, Jesus ele vem para acalmar a tempestade. A tempestade, irmãos, sabe uma coisa, não dura a vida inteira. Elas são passageiras, porque senão ninguém aguentaria. Quando Jesus chega, ele põe fim à nossa tempestade. Tiago, irmão de Jesus, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. As tempestades são inevitáveis e precisam ser enfrentadas com alegria, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece com os filhos de Deus tem um propósito bom. E terminando, irmãos, Jesus nos guarda para o nosso destino. O destino dos discípulos era Cafarnaum, não o fundo do mar. Deus não promete ausência de luta, mas vitória certa. Deus não promete caminhada fácil, mas chegada segura. Deus não nos afasta da tempestade, mas nos dá o livramento nelas. Deus não nos dá livramento dos problemas, mas nos problemas. Isaías 43, 2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe que você também chegará seguro ao seu destino, meu irmão. Não desista. Sua vitória é certa. Nada poderá separar você do amor de Jesus, nem a morte. Há, contudo, uma pergunta que pode estar inquietando seu coração. Se Deus nos ama, por que sofremos às vezes? E o texto nos mostra duas razões, irmãos, pela qual Deus nos envia às vezes para a tempestade. Diz assim o verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A primeira razão, irmãos, as tempestades da vida nos fazem crescer no conhecimento de Cristo. Antes, eles tinham noção que Jesus era Filho de Deus. Agora, eles declaram. Não aprendemos as grandes lições da vida em dias de festa. A outra lição tremenda, irmãos, é que as tempestades nos levam a adorar a Deus. Os discípulos se prostraram aos pés do Senhor e do Filho de Deus e adoraram depois daquele tremendo livramento. O homem nunca é tão grande como quando está de joelhos diante de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus está no controle de nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos
baixar nossas cabeças, abrir os nossos corações, que Jesus quer falar com você, meu irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, ó Pai. Senhor, abrimos nossos corações para ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa agora, Senhor, passar em revista cada um aqui agora, Senhor. Oh, Senhor, queremos entregar nas tuas mãos agora todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, Senhor. Oh, Pai, recebe, Senhor, porque este fardo está pesado, Pai, em nome de Jesus que nós pedimos, ó Pai. Oh, Senhor, que possamos ter uma vida plena, abundante em Ti, ó Pai. Que os nossos olhos espirituais possam se abrir, Senhor. Que ainda que estejamos no meio da tempestade, Senhor, possamos ter a plena certeza, convicção, Senhor, que o Senhor está intercedendo por nós em cada momento, ó Pai. Oh, Senhor, acalma os nossos corações, ó Pai. Dá um toque poderoso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh, Senhor, como é bom, Senhor, estar nas tuas presenças, Senhor. Não temos palavras, Senhor, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome, ó Pai, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nossas vidas, ó Pai. Oh, Senhor, nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria... Tem um louvor, o irmão Amaury? Tem louvor? Vamos tocar um louvor, né, irmão? Preparar os nossos corações, né? Temos coisas para orar. Henrique, é a outra, Henrique. No oceano do Espírito, ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, uma explicação. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecostes, e enche de novo. Eu adorei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, com explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação.
Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me. Eu adorarei. Amém, irmãos. Glória a Deus. O irmão Mauri, falhou um pouco para mim aqui o violão, viu? O irmão ensaiou antes, né? Fez um teste comigo, estava bom. Agora ele falhou um pouco, viu? Mas, amém, mas saiu. Glória a Deus. Irmãos, enquanto nós vamos ver quem quer oração, né? Pedir para o irmão Roberto Souza. Cadê o irmão Roberto Souza? Ali. Fala da sua mãe, irmão. Ela saiu, né, dona Guilmar? Amém, irmãos, a paz. Boa noite a todos. Bom, graças a Deus, ela teve alta na sexta-feira, né? Ela saiu do hospital, está em casa, está se recuperando, está bem melhor, né? Está tomando ainda uns medicamentos, mas não está usando oxigênio, foi embora para casa sem respirador, sem nada, está respirando assim, normalmente, não está tendo assim aquela dificuldade, né, no dia a dia para falar, também para dormir. Então, graças a Deus, o Senhor curou ela, né, desse espírito de enfermidade e livrou também a vida dela de ter contrariado uma outra bactéria ali, né, no hospital, né, ter contraído no hospital outra bactéria, né, e qualquer outra enfermidade, né, porque o hospital todos estão suscetíveis a contrair outras doenças. E graças a Deus, quando nós oramos, né, na quarta-feira, na sexta-feira, ligaram do hospital para nós falando que ela já estava bem melhor e que ela estava de alta, e que era para só passar, pegar as coisinhas e levar para casa. Agora está nesse processo, né, de cuidados, né, ali não tendo contato com ninguém ainda, porque a imunidade dela está baixa, né, então não pode ter contato com ninguém, está em casa aguardando esse período aí de repouso. Mas eu louvo a Deus porque pela situação dela, tem 86 anos de idade, pela situação também de ser cardiopata, ter outras complicações, né, com relação também à questão, né, da saúde dela, ou cirurgias que ela já fez, né, ela conseguiu passar por essa situação de dor, de desespero, né, ali de aflição no hospital e saiu bem. O Senhor curou, cuidou dela, o Senhor guardou a vida dela, livrou, né, de todo laço e de espíritos de morte. Então, eu quero agradecer, né, a Deus por tudo que Ele tem feito na vida dela, agradecer também aos irmãos que oraram, que intercederam, o pastor Eduardo, que orou na última quarta-feira, né, e até foi direto, né, com relação a orar de uma forma específica para que não houvesse dependência de nada, né, e isso ocorreu, porque nós imaginávamos que ainda ela fosse sair do hospital, mas o médico já tinha dito, ela vai sair com a necessidade de usar um balão de oxigênio, tudo, tal, não sei o quê, para terminar de fazer o tratamento em casa. Mas na sexta-feira mesmo, o médico avaliou, passou, falou, não vai precisar de nada, pode levar para casa. Ela só deu algumas recomendações para não ter contato com ninguém por enquanto, né, tomar os devidos cuidados, mas falar, não precisa. Em breve ela vai estar, reagiu muito bem aos medicamentos e ela vai estar melhor. Então, louvo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na vida da minha mãe e também na cuidado de nós aqui e dos meus irmãos que se dispuseram também em me ajudar nessa batalha aí. Né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e dar todo aquilo que vocês, né, o tempo que vocês se dedicavam a estar orando pela vida da minha mãe. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, viu, irmão? Toda honra e toda glória, né? Seja dado ao nosso Senhor Jesus, né, irmão? Amém. Nós estamos... Tem vários pedidos de oração aqui no relógio de oração, né? E temos também notícias boas, né? Assim, tem pessoas que já se recuperaram, né? Tá em andamento, né? Mas como nós temos que
acho que temos que persistir ainda na vida do Rafael, da Taína, né? E do Anderson, né? Eu pedi ao pastor Eduardo, que está bem a par do que está acontecendo, né? Que o irmão pudesse falar lá do Rafa, né? Do Rafael, da Taína, e também já orar especificamente, né, irmão? Que o irmão está com o ministério aí da oração específica. Glória a Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. O Rafael, a gente ontem eu ainda pedi para a igreja toda para que tudo seja resolvido, né? Até esse final de semana. Ele não conseguiu fazer ainda o exame porque precisa de uma autorização do hospital para falar com outro hospital e acertar para ele fazer a broncoscopia, mas na realidade a gente vê o poder de Deus nessas coisas e como a própria palavra que o irmão pregou hoje, nos momentos de tribulação, a gente tem que, de alguma maneira, tudo na nossa vida, a nossa saúde, de todas as situações. Então, a gente vê o amendoim estarem saindo, tá indo embora num milagre, porque foi até pedido especificamente para que isso fosse saindo. Mas provavelmente a gente crê que amanhã ele está se abrindo cada vez mais. A Rosi também quer falar até alguma coisa a esse respeito, o pastor Ricardo. Vai lá. Ao Senhor, pessoal. Bom, Senhor. especificamente sobre o Rafael, ontem, né? Vocês viram que algumas pessoas devem mandar calma, mas eu creio muito que o Senhor que está fazendo tudo. E o que o médico disse hoje para a Taína foi que um anjo tinha tirado aquele amendoim. Aleluia. Então, eu não sei se vocês... O pulmão esquerdo dele sempre esteve funcionante. O pulmão direito, ele se divide em 3 lobos, um mais para baixo, um no meio e o superior. O de baixo estava funcionando e os 2, o do meio que é grande e o do superior que é grande também estava fechado. E era isso, era o raio-x, que ontem foi terça, na segunda-feira era ruim ainda, o pulmão inteiro, e o médico angustiou e falou que precisava mais exames, tal, fazer a tomografia. E com a saída do amendoim de ontem, né, hoje, e era a história que vai fazer a broncoscopia, eu honestamente, minha fé está firme que ele não vai fazer broncoscopia, ele vai ficar com esse pulmão livre pelo Senhor. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho pedido para vocês orarem comigo. Então, o que aconteceu hoje foi que de manhã o Anderson pediu o raio-x e a médica estava meio assim, não sei o quê. Depois, quando trocou o plantão, o médico falou, vou pedir o raio-x. Auscultou e viu melhora. Aí pediu o raio-x, quando veio o raio-x, o pulmão, que na segunda era mais, então vamos pensar assim, 2/3 comprometido, estava só com 1/3 comprometido, porque o outro, a parte maior, estava livre, o amendoim tinha saído. Aleluia. Vocês souberam que esse amendoim estava assim, o Anderson e o médico conversando do lado do Rafael, e de repente o Rafael tossiu e o amendoim foi no tubo. Ninguém estava aspirando, não estava acontecendo nada. Então, aí agora à tarde a Taína me mandou um WhatsApp assim, Rosi, nós estamos juntos nisso, né? Vai limpar tudo. Porque a médica, já viu, né? Os homens não creem, né? Aí, agora à tarde a médica foi escutar e falou, nossa, Taína, tá melhor ainda que de manhã. E eu, Taína, ela vai ver o milagre. Aleluia, aleluia. Acho que assim, se eu quero ser específica, que o lobo superior do pulmão dele amanhã esteja aberto, porque Deus abriu. Do pulmão, o lobo superior do pulmão direito, que é o que falta. É o que falta. Agora à tarde ele está bem agitado, ele está brigando já com o aparelho. Eu perguntei para a Taína, ela ainda não me respondeu, se eles tinham diminuído a sedação, porque como ele está bem melhor, provavelmente eles comecem a fazer uma diminuição da sedação. Ela não me respondeu ainda.
mas ele está bem agitado. Ela falou que ele quase sentou, porque a sedação está baixa e ele está reagindo. E essa era uma informação importante também, que está tudo bem com ele, entendeu? Ele só está sedado lá para ele ficar no tubinho dele. Mas, gente, vamos orar específico para amanhã esse pulmão estar aberto totalmente. Amém? Amém. Pode orar, eu vou orar mesmo, porque Amém, amém. a gente precisa ter uma concordância absoluta e tem que estar assim, a gente precisa orar crendo. Orar crendo. Amém? Que o Rafael vai sair de lá perfeitinho, correndo naquela casa, dançando novamente para a Taína filmar ele com as musiquinhas de Jesus, assistindo os nossos cultos, amém? Amém. Senhor, nós queremos entrar na tua presença, Senhor. Sim. E como foi pregado hoje aqui, Senhor, quando o Senhor está no negócio, primeiro o Senhor trata o nosso coração. No sábado, Senhor, o Senhor tratou o nosso coração. Nós oramos e jejuamos, e a própria Taína testemunha, Senhor, que o coração dela se encheu de uma paz que excedia completamente qualquer entendimento diante de uma situação de morte. Senhor, essa paz, Senhor, tem confortado e alegrado o nosso coração. Sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Senhor, toma conta da situação agora. Senhor, manifesta o teu poder naquele lugar e cura o Rafael completamente, Amém. sem precisar de broncoscopia alguma, Senhor. Tu podes, Senhor, e nós cremos no teu poder. Tu podes, Senhor, tirar o Rafael amanhã daquele tubo, Deus. Tu podes, Senhor. Tu podes. Tu podes permitir que domingo, Senhor, o nosso culto seja um culto de gratidão, de ação de graça, Senhor. Amém. Porque o Rafael já vai estar na casa dele. Tu podes, Senhor. Tu podes. Tu podes todas as coisas e nós cremos assim. Vem com o teu poder, Senhor, e manifesta o teu poder na vida do Rafael. Amém. Cura ele completamente, Senhor. Cura ele completamente. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós entregamos a nossa oração, Senhor, diante do Senhor, já agradecendo por tudo que o Senhor fez até aqui. Amém. E crendo, Senhor, que tu farás completa essa obra e vai recuperar 100% o pulmão do Rafael. Amém. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Te pedimos a tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração se alegra na tua presença. Amém. Nós te pedimos a tua bênção e oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus também. Glória a Deus. A broncoscopia é só para eles verem que não tem mais nada mesmo, lá, porque não vai ter mais nada. Mas Amém. vai, mesmo o Senhor, e a gente já creu na cura completa do Senhor, eles vão ser Tomé. Eles vão querer fazer o exame. E vão constatar que o que tinha para sair já saiu e o Senhor expulsou e acabou com tudo. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Alguém quer fazer algum pedido de oração, irmãos? Eu queria só agradecer e continuar nos testemunhos, né? O Samuel tá bem, tá para ter alta. Eles agora precisam acertar no remédio, na dose do remédio, para ele não coagular o sangue dentro das veias. Mas, assim, ele está bem, não tem nada inchado, não tem nenhuma via obstruída, então, glória a Deus. Glória a Deus, que bom. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Está caminhando, né? Também queria agradecer. As vitórias é assim, degrau por degrau, né? Vai subindo, né? Isso mesmo. Queria agradecer pelas orações aí também. Meu cunhado, João, ele teve uma melhora, tive notícia hoje, né, que ele teve melhora, a febre cessou, ele estava com febre, bastante febre, e cessou, e ele também passou o dia sem o respirador. Então, ele está sem o respirador e pode ser que, se continuar assim, ele já vai ter alta, vai para casa e vai ser, no caso, acompanhado em casa, né, pelo enfermeiro, pelo médico. Assim, ele estava com o cérebro aberto, ele caiu da laje, abriu a cabeça, teve AVC. Então, ele já tem mais de 60 anos. Para a família, a minha irmã, meus sobrinhos, assim, eu não esperava que ele saísse dessa.
Então, foi a mão de Deus. Deus tem estado com a mão sobre a vida deles. Milagres de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando ele estiver ok, vou falar com a minha irmã. Ela mora em Brasília, eles moram em Brasília. E para eles entrarem no culto aí, para dar o testemunho online. Glória a Deus. Obrigado pelos corações, irmãos. Aquilo que Jesus começou a boa obra, né, irmãos? Ele há de terminar, viu? Glória a Deus, viu? Eu peço oração para que Deus continue sustentando a minha família enquanto eu procuro um emprego. Amém. Então, eu vou... Estou vendo aqui também, ó. O Roberto Souza levantar a mão para falar ou para pedir alguma coisa? É que tá desligado aí. Não, só para nós estarmos orando pela vida dele. Sim. Deus, amém. Eu vou pedir para o pastor Ricardo estar orando pelos GEUs. Amém. E para todos, né, irmãos, que estão com dificuldade, né? O país entrou numa ciranda aí, o mundo entrou numa ciranda, né? Que hoje podemos estar com problema, mas não sabemos daqui a uns dias, né? Então vamos estar orando, né? Vamos orar pelos GEUs e para outros, né? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso supridor, aquele que nos concede, Deus, a vida e a manutenção dela. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem trazido e tem nos dado capacitação para sermos, ó Deus, trabalhadores em alguma área que o Senhor nos tem concedido trabalhar. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do irmão Jeus, sobre a vida da sua família. O Senhor lhe tem concedido capacitação, Senhor, mas o momento é difícil, Senhor, diante dos nossos olhos, ele é muito difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra uma porta eficaz e maravilhosa para ele e dê a ele uma oportunidade, Deus, de exercer aquilo tudo que sabe e com proveito, Senhor, e com realmente competência, e faça a diferença onde for trabalhar, e se alegre na tua manutenção do seu lar, Deus, e no seu trabalho, no fruto do seu trabalho, que ele tenha a oportunidade de expressar e fazer tudo aquilo que sabe, muito mais, que ele aprenda coisas novas, que ele se desenvolva, que ele abençoe, que ele faça diferença onde ele for trabalhar. Abençoa a vida dele, a família dele. Eles precisam, Senhor, desse emprego, Deus, para que possam se manter. E nós suplicamos para que o Senhor lhes conceda isso. O Senhor é poderoso, maravilhoso, o Senhor tem o domínio, sabe de todas as coisas. Do Senhor é o ouro e a prata, o Senhor pode lhe dar, Deus, o suprimento. Pedimos a tua bênção também, Senhor, sobre todos aqueles que estão de uma maneira ou outra passando por dificuldades nesse momento. Ó Deus, nem sem poder trabalhar, ou desempregados mesmo, Senhor, ou com negócios abertos e consumindo recursos. Então, muitos com um saldo negativo no final do mês, porque tem funcionários para pagar, tem contas para pagar de aluguel, dos seus negócios, tem vários compromissos que vencem. Senhor, nós te suplicamos que o Senhor nos dê graça para superarmos tudo isso. Senhor, abre as portas para que possamos trabalhar, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos a oportunidade de voltar à ativa com segurança a seu tempo. Até lá o Senhor nos mantenha e nos dê graça, Senhor, faz, opera milagre. E quando voltarmos a funcionar, dá-nos, Senhor, estratégia e bom ânimo, Senhor, e bom êxito, para que possamos trabalhar e ter lucro, ter clientes, Senhor. Sim, Jesus. Ajuda não só a nós, Senhor, mas ajuda o país, nós te pedimos, ajuda, na verdade, o mundo, nós te pedimos, como tua igreja, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sim. Afasta Satanás, que nesse momento se aproveita dessa situação para semear discórdia, para semear xenofobia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, e abençoe para que essas coisas não campeiem, Senhor. Tua palavra,
ordena também que oremos pelos nossos governantes. E nós queremos te pedir para que eles não briguem entre si, para que haja, ó Deus, o teu acalmar de toda a situação e haja consenso nas ações que precisam ser tomadas para que nós tenhamos paz e não sobressaltos diários, Senhor. Nós te suplicamos que haja uma quietude, que o Senhor dê serenidade a cada um, que as palavras nocivas sejam cortadas, que as pessoas não consigam falar palavras nocivas, que elas não sejam veiculadas, que haja silêncio no lugar de palavras nocivas, se não houver espaço para palavras construtivas. Não falem nada que venha a prejudicar. Ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia dos nossos governantes aqui do Brasil, abençoa também os governantes de outras nações, Senhor, que também estão falando o que não devem. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, e dá graça para que haja paz no mundo. Nós, como tua igreja, nós te pedimos a tua bênção, ó Deus, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Algum outro pedido, irmãos? Não? Irmão Eliseu? Passar a palavra para o irmão Eliseu? Tem algum outro cântico, irmão? Estão me escutando ou não? Sim, agora sim. 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 Perfeito. Nós estamos passando por momentos bastante difíceis, mas nós não devemos perder a nossa fé em Jesus Cristo. Então, eu fico agradecido a Deus a cada culto por olhar nessas janelinhas e ver as pessoas que nós víamos quarta e domingo. Isso é bom. Graças a Deus por isto. É uma oportunidade que Deus está nos dando para nos unirmos cada vez mais. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E aqui nós estamos vendo diversos testemunhos. Pessoas que não falavam, estão falando. Isso é importante, porque isso nos fortalece e fortalece a nossa fé. Graças a Deus que nós estamos passando e por tudo isso, mas não tenho reclamado de nada. Deus tem dado à nossa família mansidão, um temperamento tranquilo, para a gente não reclamar de nada, porque está em geral, mas Jesus está nos guardando, nos guiando, nos dando saúde, e eu fico feliz, muito feliz, porque cada dia nós temos orado por toda a igreja. E assim, se cada um fizer assim, nós vamos ser compensados por Jesus Cristo. Ele vai continuar com o controle na mão. Ele não perdeu o controle. Ele está deixando o povo caminhar, mas haverá arrependimento no final. É isso que eu tenho que dizer para os irmãos, que nós devemos estar sempre firme, consciente, não ter medo, mas ter cuidado. O cuidado é importante. Vamos continuar orando e firme nas promessas que Cristo nos deu lá na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. Amém? Amém. Amém. Maurício, você vai cantar, Maurinho? Não, não vai não, irmão. Ele falou que não. A Olívia quer que eu cante aqui, rapaz. Quero. Bom. Isso é São Paulo. O escudo. Parte deles. É que eu amanheci cantando esse hino lá em casa hoje, preparando para a semana que vem.
toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas rodem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. E a sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Amém. Essa música chama o escudo, né? Realmente Deus é o nosso escudo, né? Amém. Amém. Bom, se alguém tem algum pedido, irmãos, de oração, não vou pedir para o pastor Eduardo estar encerrando, irmãos. Mais alguém? Não. Vamos orar para como um todo. Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar ao teu nome. Mostrar para o mundo, Senhor, que o Senhor tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, que o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o Criador, o Senhor é nosso Senhor, o Senhor é nosso Salvador. O Senhor é em quem confiamos, Senhor, em quem depositamos a nossa vida e sabemos que nada foge ao teu controle. Nada, nada. Por mais que passemos por essa tempestade até de desemprego, de todas as situações, nós sabemos que a tua mão nos protege, a tua mão nos abençoa, Senhor. Mais uma vez, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a situação desse Covid, Senhor, porque nos avivou cada vez mais, Senhor, para podermos orarmos, para podermos gastar e ganhar tempo na tua presença, Senhor. Para poder, depois que a gente começou a orar e cada vez mais as bênçãos começaram a chegar, Senhor, os milagres começaram a acontecer, as coisas que a gente só lia que acontecia na Bíblia, Senhor, começa a acontecer mais e mais nas nossas vidas. E queremos te agradecer, Deus,
pelo teu poder sendo manifesto sobre as nossas vidas. Obrigado por ouvir o nosso clamor, Senhor. Obrigado porque, mesmo a gente não sendo, Pai, às vezes correto da maneira como a gente deveria ser, por mais que a gente se arrependa pelos nossos pecados, de saber que nós somos falhos e dependemos da tua misericórdia, como foi pregado aqui, como foi falado hoje de manhã, e o bom é que ela se renova a cada manhã, Senhor. E por isso nós podemos entrar no Santo dos Santos, se conversar contigo, debruçar, colocar o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas angústias, e isso nos dá cada vez mais, Senhor, o poder de estarmos diante de Ti, sabendo que a nossa fé está sendo aumentada a cada dia nessa tribulação, que a nossa fé está sendo cada vez mais aumentada, está crescendo cada dia, Senhor, em todas essas situações. E nós estamos, Senhor, sabendo que aquilo que a gente tem pedido para o Senhor tem respondido para as nossas vidas, Senhor. Como está escrito na Tua palavra. Nós estamos vivendo ela de uma maneira rica e tremenda. É um avivamento que está no meio da Tua igreja, ao redor da terra, onde todos nós, o tempo inteiro, nas 24 horas do dia, dificilmente deixamos de falar contigo. Não só nós, mas a Tua igreja ao redor do mundo. Mesmo aqueles que o Teu Santo Espírito tem te incomodado, eles estão te procurando, estão clamando, Senhor. Que nós possamos encontrar essas pessoas, Senhor. Que o Senhor coloque elas diante da gente, para que a cada dia mais elas possam ouvir a Tua palavra e se manifesta a fé na vida delas e elas possam se converter. Nós te agradecemos por esses momentos, te agradecemos pela vida de cada irmão aqui, pela palavra que cada um dá, pelo testemunho, pelas orações, por debruçar o nosso coração diante de Ti e nos render sabendo que só o Senhor pode fazer as coisas pelas nossas vidas, Senhor. Só o Senhor é santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo pelas nossas vidas. Nos mínimos detalhes em todas essas situações, Senhor. E nós estamos Te procurando, Senhor. Nós estamos Te buscando a cada dia mais, Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, aumenta a cada dia mais a nossa fé, Senhor, para que a gente possa ser um agente transformador, Senhor. Que a virtude do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, Senhor. Aonde quer que a nossa palavra vá, aonde quer que a gente possa se chegar, no nosso meio, fora do nosso meio, em todas as situações. É em nome de Jesus Cristo também que eu te peço e te agradeço por todas essas coisas, te pedindo também uma noite abençoada, Senhor. Mesmo em tanta tempestade, mesmo em tanta tribulação, dá noite de paz, de refrigério, de descanso, de sossego, sabendo que o Senhor vai resolver tudo amanhã pela manhã, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo, Amém. Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Não saia sem dar paz do Senhor para 75 pessoas.